Eu fiz um vídeo em 2020, acho que foi dia 19 de abril, não, dia 6 de abril. Eu ainda não tinha me mudado para Campo Grande, eu ainda estava morando na Lapa, perguntando sobre a pandemia. Aí eu dividi em 3 partes. Quem ainda não viu, vá lá ver. Quem já viu, revisite, tá? Porque é muito interessante, às vezes nem eu acredito que eu fiz aquele jogo. A gente estava no início da pandemia, ainda não tinha um número de vítimas mortas, assim, por causa da Covid, absurdo como chegou a 600 mil, né? Acho que tinham centenas de vítimas ainda. Então vamos lá, Nilza, vamos responder a sua pergunta sobre a saúde do povo brasileiro diante das pandemias. Covid, varíola dos macacos, isso tudo é consequência da ação do homem, né, sobre a natureza. E há especulações de que o vírus foi solto de propósito. Enfim, de qualquer forma, se a nossa imunidade fosse boa, né, de repente a gente não teria sofrido tanto. Por que a nossa imunidade não está boa? Porque a gente está desmatando, a gente está fazendo alimento transgênico, a gente não se alimenta direito. Tudo isso é consequência das nossas escolhas e dos nossos hábitos, né? E da questão cultural também. Então a gente tem que começar a mudar a nossa cultura de consumo e passar por uma cultura de respeito à natureza, de sustentabilidade. Olha, gente, 5 de outubro de 2022. Vamos ver como vai estar o mundo dia 5 de outubro de 2032, daqui a 10 anos. Esperamos que esteja melhor, né? Então vamos lá. Cartas do dia. Carta do dia não, perdão. Pergunta especial sobre a saúde. Né? Como que vai ficar, como que vai ser, quais são as perspectivas, Nilza? Boa, excelente pergunta. Essa pergunta a resposta afeta todo mundo. Quem vota no Lula, quem vota no Bolsonaro, quem não quer votar, isso aqui está direcionado a todo mundo. Por isso que eu gostei muito, né? Para não causar essa polarização, né? Esse antagonismo entre as pessoas, né? Então vamos lá. Bom, tarô dos orixás. Onilé, que é um orixá ligado à terra, feminino, ou Onilé, ligado à terra. Olha isso, a gente falando da natureza, que é o orixá que conduz o nosso corpo à natureza quando a gente falece. Há quem diga, né, eu já ouvi várias versões, que quando a gente morre, né, Iku, que é a morte, Iku, né, ela vem anunciá-la. E aí, Yansan, que é responsável pelo portão do mundo dos mortos, ela é o orixá responsável pelo controle dos eguns, ou eguns, ela como que preside esse momento, né? E aí, Omolu seria o responsável pelo fim da vida, e Nanã, junto com Omolu, são os responsáveis pela decomposição do corpo, da matéria. E Onilé, ou Onilé, é quem come, vamos dizer assim, né? É quem absorve, acolhe esse corpo. Ou seja, do pó vieste ao pó voltarás. Isso está na Bíblia, mas em várias outras culturas, né? Então é esse orixá quem responde, é essa energia que responde, né? E o que esse orixá, essa orixá, vai nos dizer sobre essas doenças, né? E sobre a saúde. Bom, cai a cegonha, a raposa, a foice e o feixe de trigo e a serpente. Bom, cegonha é o símbolo da fertilidade. Tem a ver com as sementes. A gente viu agora, né, sobre a colheita, as sementes também. Tem a ver com os filhos também, né? Tem aquela historinha de que é a cegonha que traz os bebês. Então a cegonha é realmente vista como símbolo da cria, da procriação dos filhos, da fertilidade, né? Só que o baralho cigano está alertando, a raposa é a carta de alerta. Opa, peraí. Tome cuidado com essa particularidade,
da fertilidade. E aí isso pode ser o seguinte, cuidado, o que a gente planta no solo, né? São sementes para nascerem árvore, olha como tá, caramba, conectado. A gente ara o solo, planta, faz todo o processo da rega, né, dos cuidados e tal, para colher os frutos. Então, o baralho está orientando o seguinte, olha, presta atenção em como vocês estão lidando com isso, com a fertilidade do solo, como vocês estão cuidando das suas sementes. Isso tem a ver com o quê? Alimentação. Estabelecer cortes na nossa alimentação para aumentar a nossa imunidade, a nossa resistência. E aqui a gente está falando de trigos, coisas mais naturais, né? Alimentos mais fibrosos, grãos. Então, interessante porque talvez essa seja uma... Ainda não vi o restante das cartas, por isso que eu estou falando talvez. Esteja apontando para uma orientação alimentar. Então, para a gente melhorar, a gente tem que começar a mudar hábitos alimentares e de plantio. Por que mudar? Cortar e mudar. De dentro para fora, mudança interior. Porque a serpente, para ela crescer, ela precisa trocar de pele. Então, ela se despe daquela velha roupagem, aquele velho hábito, para mostrar um novo. Então, olha que interessante. Para melhorar a saúde e a gente pisar por muitos anos na Terra e não anile em nós, né? Que ela pisa sobre nós quando a gente morre, né? Quem ensinou isso foi a Marlise, a bênção. Então, a gente tem que cuidar melhor da Terra, cuidar do nosso corpo, cuidar das sementes, tomar cuidado com a nossa alimentação, o nosso consumo. Porque a nossa sociedade é a sociedade do consumo, que estimula o consumo, a compra, o dinheiro, né, a competição, e a gente vai comprando, acumulando plástico, não sei o quê, materiais que não demoram a descartar. Então, assim, demoram a se decompor, né? Então, é todo um cuidado que a gente tem que tomar com os nossos hábitos, com as nossas sementes, como a gente cuida da terra. Ainda está falando do que foi dito lá em 2020. Olha que interessante. E lá caiu a carta da mulher, a carta da água. Estava falando mais da poluição das águas. Agora está falando da terra. Eu ainda não abri as outras cartas. Pode ser que aqui caia a mulher também, peixe, navio. Também falando das águas, né? Vamos abrir logo que eu tô curioso. Ó. Ervas, né? Trevo de 3 folhas, mais uma vez, né? As ervas, os medicamentos, a manipulação da energia da natureza para benefício, ou às vezes até malefício, dependendo da pergunta. E aqui a gente está falando de saúde. Isso aqui pode ser o surgimento de novas drogas para o nosso benefício, novos medicamentos, né? Ou a adoção de alimentos hábitos mais saudáveis, mais naturais também. As nuvens e a casa. Bom, é interessante isso, né? Se cada um fizer a sua parte, cada família fizer a sua parte, esse momento de turbulência, essas nuvens vão passar. Só que a gente tem que fazer individualmente a nossa parte. Como a gente está descartando lixo, que tipo de alimento a gente está escolhendo, preferindo, né? É meio estranho eu falar isso. É meio estranho o que eu vou falar. Pode parecer ofensivo para algumas pessoas, mas que bom que vai ficar registrado, porque talvez daqui a alguns anos para frente... quem assistir hoje vai concordar comigo daqui a uns 10 anos, espero eu. Vocês viram como o preço da carne aumentou e todo mundo tem reclamado? Como se só existisse carne no nosso alimento, né? Não estou defendendo o Bolsonaro não, tá, gente? Pelo amor de Deus, para de fanatismo político, tá? Estou falando de outra coisa, tá? Não estou defendendo o Bolsonaro. Mas vocês já observaram como o preço da carne aumentou pra caramba?
E aí todo mundo está desesperado porque a carne aumentou, porque o café aumentou, porque tudo aumentou. O aumento dos preços me fez, particularmente, mudar alguns hábitos. Quando o preço do pão já tinha aumentado, eu já estava consumindo tapioca, que é um pouco mais saudável, né? Será que não está na hora de a gente pensar em outras formas de consumo sem ser a carne? Porque há estudos por aí de que a produção, né, bovina, ela causa danos à natureza muito grandes, principalmente interfere nos gases do efeito estufa. Eu não vou saber explicar, mas há estudos sobre isso. Não estou dizendo que eu sou contra o consumo da carne, mas será que a gente não pode variar um pouco? Né? Será que a gente não pode, quem tem um quintal em casa, não dá para criar uma galinhazinha, colher o ovo dela lá e se alimentar daquele que não foi choco, que é mais saudável, tem menos hormônio, menos intervenção, né, química. E aquela galinha ali, a gente vai criando, cresce os pintinhos, a gente pega uma, como a minha avó fazia, e usava, eu não fico com uma dó. Eu me apego, não consigo. Mas tem gente que faz até hoje na roça. Já viu como as pessoas do interior são bem mais saudáveis do que a gente? Então, assim, vamos começar a adotar hábitos alimentares e de consumo diferentes. Vamos começar a mudar essa cultura de que apelo para carne, para carne. Por que será que se apela tanto para carne? Será que não é um interesse econômico também? Porque a gente ainda tem grandes latifúndios aí que a economia vive disso, do consumo da carne. Será que não é um interesse econômico, cultural por trás disso e não nutricional, biológico e da área da saúde em si? Será que não tem outros apelos? Então, gente, basicamente é isso. É a mudança de hábitos, a adoção de hábitos mais saudáveis. É isso que as cartas até agora eu enxergo. Agora vamos finalizar com o tarô de Thoth, as 3 cartas. Cai 7 de discos, a carta do diabo, que é um arcano maior, e o cavaleiro de copas. Bom, como eu interpreto isso? Porque a carta do diabo, as pessoas atribuem a figura do diabo como algo ruim, algo mal, né? Algo satânico. Olha, vocês veem que é um cabrito, um bode, né? Sob um elemento fálico, né? Ali que tem figuras humanas representando a semente humana. A gente está falando de semente de novo aqui, né? Essa carta do diabo, ela representa isso, essa coisa da procriação também, essa coisa da potência humana de gerar vidas inteligentes que fazem escolhas. Mas a carta do diabo também fala dos enganos. Tomar cuidado com os enganos, com os engodos. E a carta 7 de discos fala da falência, de algo que rui, que acaba. É Saturno em Touro. Saturno, planeta de energia telúrica, porque rege Capricórnio. E Touro, um signo de terra, telúrico também. Terra, terra, terra. Terra, semente e água, que é o cavaleiro de copas. Então, com essa jogada aqui, o que eu enxergo? Me parece que a gente ainda está um pouco longe disso que eu acabei de falar, mudança cultural. Porque o interesse do poder, do dinheiro, né, para os grandes latifundiários, os políticos, enfim, os lobistas e quem está no poder, é a manutenção do que a gente está vendo, né? Dessa cultura de estímulo ao consumo da carne, de não sei o que, de não sei o que lá, e tudo vira moda também, né? A gente ainda está um pouco longe disso. Então, assim, não se enganem que a saúde daqui para frente, nacional, tende a melhorar basicamente
com a mobilização de quem está no poder. E aí eu vou fazer o advogado do diabo, literalmente falando, né? Defendendo, entre aspas, o Bolsonaro, apesar de eu considerá-lo um genocida. A culpa não é só dele. Ele é culpado porque ele deu um mau exemplo, porque ele chacotou da Covid, porque ele fez pouco caso, porque ele não fez investimento, não alertou a população, e ele é um ignorante que mobiliza outras pessoas que vão seguir o mesmo conceito. Defendeu cloroquina, que está mais do que sabido que não tem nada a ver cloroquina com o tratamento para Covid, não impacta em absolutamente nada, é tudo mentira. E olha, eu posso dizer com propriedade, porque eu usei cloroquina durante muitos anos para cuidar do lúpus, e eu faço tratamento com uma médica reumatologista, a doutora Mirelle, que é referência internacional. Ela é pós-doutora em Harvard, ela é muito experiente, tem muito conhecimento, e ela fala propriedade. Charles, segue o que a Sociedade Brasileira de Reumatologia diz. E tem lá um protocolo da Sociedade Brasileira de Reumatologia, até onde eu sei, a não ser que mudaram agora, que fala que estudos sobre a cloroquina não provaram nada sobre a eficácia no tratamento para a Covid. E o Bolsonaro disseminou isso tudo aí. Ah, ele tem culpa nisso? Tem. Mas não só isso. Nós não fizemos nossa parte também. Então não espere que só quem está no poder tem condições de mudar a realidade. Porque a gente só pensa no hospital, no remédio. Mas e as políticas de prevenção? E coisas que a gente pode fazer dentro da nossa casa para prevenir? Ah, não tem esgoto tratado. Isso é um problema político, né? Da infraestrutura do nosso estado, do nosso município. Eu não tenho água tratada. Ah, eu tenho dificuldade disso. A gente não pode jogar um cloro ou ferver a água ou ter outros recursos que, enquanto não melhoram e a gente continua reivindicando e votando de forma certa, a gente se proteger. Não tem coisa que a gente pode fazer individualmente e no âmbito da família para fazer com que as coisas melhorem? Tem. Então, assim, não basta só culpar o Bolsonaro, o Lula, fulano, ciclano. A gente não tá fazendo a nossa parte, sabe? É bizarro, a gente passa na rua. Outro dia eu fui na cachoeira aqui de Realengo, Cachoeira do Barata, e era plástico, garrafa, lata, coisa de bebida alcoólica. O pessoal acha isso bonito, ir pra cachoeira pra beber e jogar o lixo lá. Acha isso lindo. Gente, eu acho isso nojento. A pessoa é alienada, é uma imbecil que polui a natureza. E não tá fazendo a sua parte. Depois quer cobrar da saúde, quer falar mal do Bolsonaro, que tem todo o mérito pra gente falar mal dele sim. Não, né, gente? Acho que a gente tem que fazer a nossa parte no âmbito da nossa família. E no âmbito mais coletivo ainda, saber escolher aqueles que estão a favor da saúde. E cobrar depois das escolhas. Porque a gente não cobra, né? Porque tem uns que só beneficiam os seus, né? Lembre do Crivella e dos exames lá de vista, que ele se reuniu com 200 pastores para falar que a Márcia ia passar todo mundo na frente. Né? Fala com a Márcia, lembra? Pois é. Então, olha, quem botou ele no poder não tem culpa igual? É? Então é isso, gente. Aí eu entro nas polêmicas políticas, tudo que eu tô fugindo no momento. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Nilza, um beijo, muito obrigado pela pergunta, muito pertinente. Tô vendo aqui que a Isabel tá online, a Giovana. Giovana, já vou te atender, fica tranquila. Desculpa o desabafo, tá, minha filha? Porque eu falei horrores pra ela durante minutos, assim. Um desabafo meu mesmo, né? Espero que esse vídeo chegue até você te consolando, tá? Te acalmando, te deixando tranquila, com perspectivas positivas sobre o futuro. Não só pra você, como pra todos nós, tá? Então vou encerrar a live agora. Um beijo, gente. Bom dia, até amanhã.